Após as festas natalinas, iniciamos os domingos do tempo comum, apresentando nas leituras do Evangelho o início da vida pública, da missão de Jesus e os primeiros encontros com os discípulos. Então nós estamos vivendo agora o tempo comum. Tempo comum não significa que é qualquer coisa. Significa que nós não celebramos nenhum aspecto específico da vida de Cristo, mas toda a vida de Cristo. Nós aprofundamos toda a vida de Cristo, todo o seu mistério, a sua vida pública, a sua missão, morte e ressurreição. Isso que nós celebramos no tempo comum. E a cor litúrgica é o verde, como sinal de esperança. E é tempo de esperança. Mesmo nós vivendo aí esses momentos difíceis, sombrios com essa pandemia, mas nós temos que ter esperança, que nós vamos vencer, isso vai passar. A vacina que está aí é uma luz no túnel, é um sinal de esperança. Por isso que São Paulo diz que a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Deus não nos abandona, Deus está conosco. Nossos governantes nos abandonam, mas Deus não. Deus está do nosso lado. Ainda que caminhamos por um vale tenebroso, ainda que caminhamos pelas sombras da morte, o Senhor está conosco. Ele é nossa força, Ele é a nossa esperança. Por isso, fiquemos firmes na fé, confiantes em Deus, caminhando na esperança, de esperança em esperança. Na primeira leitura, temos a vocação de Samuel. No silêncio da noite, ele se encontra com Deus que o chama. A vocação é sempre uma iniciativa misteriosa e gratuita de Deus. A vocação é sempre um chamado de Deus, a iniciativa é de Deus. Não é eu que tomei a iniciativa de ser padre, mas é Deus que me chamou. E aí eu dei a resposta. Vocação é isso. É Deus que chama e o ser humano então responde. O texto mostra a dificuldade de Samuel em reconhecer a voz de Deus. Deus o chamou por 4 vezes. E só na última, mesmo assim ajudado por Eli, que Samuel consegue identificar a voz de Deus. Então, o fato sublinha a dificuldade que qualquer chamado tem no sentido de identificar a voz de Deus, no meio das muitas vozes e apelos que todos os dias nos atraem a nossa atenção e seduzem os nossos sentidos, de fato. São muitas as propostas que o mundo nos oferece, que a sociedade nos oferece, são muitas as vozes que estão por aí, então muitas vezes fica difícil discernir a voz de Deus, compreender a voz de Deus. O mundo sempre nos oferece, essa proposta aqui é melhor. A sociedade de consumo, as coisas materiais, enfim. E aí nós temos o papel de Eli, na descoberta vocacional de Samuel. Eli compreende que era o Senhor que chamava Samuel e o ensina a abrir o coração ao chamamento de Deus. Muitas vezes, os irmãos que nos rodeiam, as pessoas que nos rodeiam, têm um papel decisivo na percepção da vontade de Deus a nosso respeito e na sensibilização para os apelos e para os desafios que Deus nos apresenta. Então, Eli que percebeu, olha, é Deus que está chamando Samuel. Aí Eli então vai dizer, olha, volta a deitar-se, e se te chamarem de novo, você vai dizer,
fala, Senhor, que teu servo escuta. E aí então, ele se deitou e de novo veio o chamado. E aí então ele vai dizer, fala, Senhor, que teu servo escuta. Então Eli que disse para Samuel, olha, é Deus que está te chamando, é Deus que está querendo algo de você, é Deus que está querendo que você realize a vontade dEle. Deus tem um projeto, Deus tem um plano para você. Então quando te chamar, você diga, fala, Senhor, que teu servo escuta. Nós também precisamos ser esse Eli, para os muitos Samuéis de hoje, para ajudar os muitos Samuéis a descobrirem a vontade de Deus, o que Deus está querendo deles, os apelos de Deus, os planos, os projetos de Deus. No mundo bíblico, escutar não significa apenas ouvir com os ouvidos, mas significa, sobretudo, acolher no coração e transformar aquilo que se ouviu em compromisso de vida. Samuel então fez isso. Ele ouviu a voz de Deus, deixou cair a palavra de Deus no coração. E então, ele transformou aquilo que ele ouviu de Deus, os apelos de Deus, em compromisso de vida. Então é importante isso também. Não podemos escutar apenas a palavra de Deus, as coisas de Deus, os apelos de Deus com nossos ouvidos, ou deixar entrar no ouvido e sair no outro, mas é preciso deixar cair no coração. Quando cai no coração, aí nós nos comprometemos. Quando cai no coração, aí aquela palavra então, ela vai ser transformada em compromisso de vida. Eu vou transformar em compromisso de vida aquela palavra. Por isso que no finalzinho do texto, então, vai dizer que Samuel não deixava cair por terra nenhuma das palavras de Deus. Samuel não deixava cair por terra nenhum ensinamento de Deus, não deixava cair por terra a vontade de Deus, o plano de Deus, a palavra de Deus. Nós também não podemos deixar cair por terra a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, a vontade de Deus, os apelos de Deus. Devemos fazer com que caia no coração. E caindo no coração, então, transformemos em compromisso de vida. Portanto, a expressão, quer dizer, Samuel dizendo, fala, Senhor, teu servo escuta, é a expressão de uma total disponibilidade, abertura e entrega face aos desafios e aos apelos de Deus. A vocação de Samuel ilustra a vocação de todos nós. Todos somos chamados a sermos parceiros de Deus, colaboradores de Deus na obra da criação, parceiros de Deus na realização do seu projeto. E na segunda leitura, Paulo afirma que pelo batismo o cristão se encontrou com Cristo e se tornou templo do Espírito Santo. Não podemos profanar esse templo. Por isso que São Paulo vai dizer que nós, nos exortar, que devemos fugir da imoralidade. E aqui São Paulo está falando de uma maneira muito ampla. Fugir da imoralidade, quer dizer, não somente dos prazeres do mundo, as explorações sexuais, urgias sexuais, mas também no sentido do respeito à dignidade humana dos filhos e filhas de Deus. Precisamos nos convencer de que em cada ser humano, em cada homem, em cada mulher, a Trindade habita, a Trindade mora. Pelo batismo, quando o padre ou o ministro disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, naquele momento, Deus fez morada em nós. A Santíssima Trindade tomou posse de nós. Então eu tenho que ver cada homem, cada mulher nessa perspectiva. Ali Deus mora, ali Deus habita, ali a Trindade habita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Portanto, eu não posso desrespeitar aquela pessoa. Eu não posso maltratar aquela pessoa. Eu não posso deixar aquela pessoa morrer de fome, morrer à míngua, morrer sem assistência à saúde. É isso. Aquilo que está acontecendo no Amazonas é imoral. A fome é imoral. Aquilo que denigre, que viola a dignidade humana dos filhos e filhas de Deus é imoral. A inflação dos pobres foi mais de 2 vezes maior que a dos ricos em 2020. 6,22 contra 2,74. Isso é imoral. Por isso que São Paulo fala que nós não podemos profanar o corpo, o ser humano, fugir da imoralidade. É isso, é não permitir isso. Nós somos vocacionados à vida. É a primeira vocação que Deus dá a nós. É a vida. Deus nos chamou à vida. E nós devemos viver a vida então como vocação. Então, somos chamados à vida, vocacionados para a vida, vocacionados para o amor, não vocacionados para o ódio, não vocacionados para a violência, não vocacionados para o mal, mas vocacionados para a vida, para o amor, porque nós somos templos de Deus. Então, quando eu estou convencido disso, eu faço tudo em favor da vida. Eu faço tudo pelo Evangelho, como diz São Paulo, para poder ter parte nele. E o Evangelho, temos o encontro dos primeiros discípulos com Jesus. O texto faz parte da semana inaugural do Evangelho de João e apresenta um modelo de chamado e de seguimento de Jesus. O chamado nasce do testemunho de João Batista, a partir do qual formou-se uma corrente. Ninguém chega a Jesus sozinho. João Batista reconhece o Cristo que passa e aponta a 2 discípulos: eis o Cordeiro de Deus, eis o libertador, eis aquele que dá sentido à nossa vida. E a partir daí os discípulos então seguiram Jesus. O testemunho, a reação dos discípulos demonstra o quanto o testemunho de João era convincente. Se nós não estivermos convencidos a respeito de Jesus, se nós não estivermos convencidos a respeito dos ensinamentos de Jesus, do que está no Evangelho, nós não vamos convencer ninguém, nós não vamos levar ninguém para seguir Jesus. Nós podemos até apontar, até falar de Jesus, mas se nós não estivermos convencidos, não adianta. Se nós não tivermos aquele ardor realmente, aquela paixão, se não formos enamorados de Jesus Cristo, nós não vamos convencer ninguém a respeito dele. Nós não vamos convencer ninguém que a sua proposta, que o seu evangelho, que os seus ensinamentos são melhores, estão acima de tudo, são as melhores propostas. Então, como João Batista, precisamos de ter esse convencimento, essa convicção. Só podemos encontrar Jesus se alguém nos fala dele. O Batista introduziu Jesus a seus discípulos e em seguida os discípulos procuraram outros candidatos. A vocação é busca e convite. O cristão é antes de tudo aquele que acolhe o chamado de Deus para seguir Jesus Cristo. E esse seguimento tem um caminho a percorrer. Vinde e vede. Onde moras? Vinde e vede. Esse morar aí não é no sentido de casa, localização. Jesus mora em tal rua, número tal. Mas é no sentido de entrar em comunhão com Ele. Quando Jesus diz vinde e vede, Ele está dizendo para entrar em comunhão com Ele. E esse onde moras, quer dizer, qual é seu estilo de vida? Qual é a sua proposta? Como vives? Então é isso que
é importante, né? Então, para criar intimidade com Jesus, são convidados ao vinde e vede. Portanto, seguir Jesus no caminho da doação da vida por amor é o sentido de toda vocação. O discípulo de Jesus é aquele que é capaz de reconhecer no Cristo que passa o Messias libertador, que está disponível para seguir Jesus no caminho do amor e da entrega, que aceita o convite de Jesus para entrar na sua casa e para viver em comunhão com Ele, que é capaz de testemunhar Jesus e de anunciá-lo aos outros irmãos. Samuel reconheceu a voz de Deus e o acolheu prontamente. João Batista reconheceu a presença de Cristo no meio da multidão e o indicou como Salvador. Os discípulos também reconheceram a presença de Cristo. Com alegria o anunciaram a seus amigos e o seguiram prontamente. Nós estamos lembrando da doutora Zilda Ardes, né? Foi vítima daquele terremoto lá no Haiti, está fazendo 11 anos, ou 10 anos, se não me engano. Então veja, era uma médica, sanitarista, poderia muito bem ter lucrado com a sua profissão, aquela coisa toda, mas ela colocou a sua vida a serviço dos mais pobres, dos mais vulneráveis. Estava lá no Haiti para implantar o trabalho da pastoral da criança. E aí veio o terremoto, né? Ela morreu trabalhando, ela morreu dedicando a sua vida. Então é pessoa que viveu a vocação de serviço, de amar. É modelo para nós também. Então nós bendizemos a Deus por ter tido na nossa igreja a doutora Zilda Ardes. E que o seu trabalho, o seu testemunho continue sendo assumido por todos nós e de modo particular pelas pastorais da criança e pela pastoral da pessoa idosa, as duas pastorais que ela fundou, a pastoral da criança e a pastoral da pessoa idosa. Portanto, Deus nos chama e convida para fazer parte da comunidade de Jesus. Deus nos chama, qual é a nossa resposta? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,